Olá, eu sou o Si. E eu sou o Ebram. E a gente tá aqui para comentar The Banshees of Inisherin, que tá indicadíssimo ao Oscar deste ano. O filme conta a história de Pedrick, o nosso maravilhoso Colin Farrell, e a sua vida pacata e monótona que ele vive ali em Inisherin, que é um vilarejo na Irlanda. Bem, todos os dias ele sai para beber exatamente no mesmo horário com seu amigo Colm, vivido pelo Brendan Gleeson, outro excelente ator também que tá no filme. E um belo dia, seu amigo Colm decide não ir mais beber com o Pedrick. Ela não vem mais, gente! Não vem mais! Fala que ele é chato e que a partir daquele momento eles estão com as relações rompidas. Assim, sem mais nem menos, sem nenhuma explicação. E Pedrick, obstinado, vai tentar entender o que aconteceu com a cabeça do amigo e tentar reverter essa situação. E aí, a cada nova insistência do Pedrick em recuperar essa amizade, o Colm devolve essa iniciativa com atitudes um pouco desproporcionais, talvez, digamos assim, no filme, né? Absurdas. Absurdas. Então o filme flerta um pouco com esse absurdismo. Como pano de fundo, a gente tem a guerra na Irlanda. Então o filme passa em 1920, 23 mais ou menos. E essa guerra vai ser praticamente um personagem, mas um personagem coadjuvante desse filme, dessa história. Por que eu digo coadjuvante? Porque você não vai ter nenhuma cena explícita da guerra acontecendo. Então ela aparece, enquanto os personagens estão ali nessa ilha, nesse vilarejo, eles avistam o continente onde está acontecendo essa guerra. E as histórias vão se desenrolando à medida que eles vão avistando também os bombardeios, os ataques e também os retrocessos dessa guerra. Então essa guerra vai dando muito a tônica de qual é a relação entre esses personagens, né? Que vão se atacando e recuando diante dessa vida tão monótona, tão pacata. O filme é um reencontro do diretor Martin McDonagh com esse elenco, né? O Colin Farrell e o Brendan Gleeson. Eles fizeram também juntos Na Mira do Chefe. Essa obra conquistou 9 indicações em 8 categorias do Oscar deste ano, e são elas melhor filme, melhor direção, melhor ator para Colin Farrell, melhor ator coadjuvante para Brendan Gleeson e Barry Keoghan, melhor atriz coadjuvante para Kerry Condon, melhor roteiro original, melhor trilha sonora e também melhor edição. Infelizmente, o filme ficou de fora da categoria de melhor fotografia, que entrega cenários belíssimos na Irlanda. A ilha de Inisherin, ela é fictícia e o filme foi todo gravado em Inishmore e em Achill, que são cenários belíssimos, com muito verde, muitas pedras. Uma das primeiras coisas que a gente reparou quando começou a assistir o filme era isso, né? A fotografia é uma coisa de outro mundo. Deslumbrante. Eu não conseguia parar de tirar print. Dava uma cena, um print. Outra cena, um print. Mais uma cena, um print. A gente disse aqui que o pano de fundo é a guerra na Irlanda de 1920. E a gente vai ter também como uma metáfora o que acontece lá no continente, né? Irlandeses brigando com irlandeses. É o que acontece ali também. Dois iguais, né? Pedrick e o Colm brigando ali por coisas que eles não sabem nem mais por qual motivo que é. Por que motivo começou essa guerra. E o que você encontra em Inisherin? Um vilarejo pequeno. E como todo vilarejo pequeno, ou cidade pequena, se você vive numa delas, vai me dizer se é verdade. Muita fofoca, muita monotonia, muita repetição, rotinas repetitivas. Muita solidão também, né? Muita solidão, né? Exatamente. A ilha é tão pacata que os moradores de lá, eles não têm muito o que fazer. Então, o lazer deles, a diversão deles, o que eles têm para fazer lá no dia a dia é ir à igreja, é ir ao único pub que tem na cidade. E temos uma personagem lá que é como se fosse a carteira, ela recebe todas as cartas das pessoas. E ela é tão sem o que fazer que ela fica abrindo as cartas das pessoas para ler sobre a vida de cada um e ter o que fofocar. Pois é, e com personagens tão interessantes, alguns deles até de certa forma cômicos, né? Você tem ali o personagem do Colin Farrell, também o Dominic do Barry Keoghan. Pode parecer que é um filme leve, mas desse filme, dessa bela paisagem, desses personagens alguns tão doces, você vai acompanhando um drama que vai escalando, né? A gente tem o Colm, vivido pelo Brendan Gleeson, que é esse amigo do Pedrick, que de repente rompe essa amizade, não vê mais sentido nessa amizade. E um elemento do filme que é interessante é essa motivação, que não é muito explicitada no filme, mas que aparece aí
nas atitudes desse personagem, né? Ele sabe que a vida dele é muito pacata, ele sabe que ele não vai ter muito tempo de vida, apesar que o filme logo afasta essa possibilidade de ele estar com os dias contados, ou ter tido uma sentença de morte, uma coisa assim. O filme afasta logo isso. Então o que fica, depois disso afastado, é a pura filosofia desse personagem tão primitivo de o que eu estou fazendo da minha vida, né? O que eu vou deixar para a posteridade? Então ele começa a ter essa reflexão. Será que é essa vida que eu quero ter mesmo? É uma vida que todos os dias, às 2 horas da tarde, eu vou num bar, bebo, chego em casa bêbado. Enfim, então dessa autoanálise nasce essa ideia de se desfazer dessa amizade com o Patrick, nosso protagonista, para tristeza dele e obstinação dele também. Mas é o que parece estar sustentando essa ideia, né? Um desejo filosófico de encontrar um sentido da vida, né? E onde ele parece encontrar vai ser justamente nas artes, né? Ele toca instrumentos de corda. Se você vê também um cenário na casa dele, é cheio de esculturas. De máscaras. Então é um personagem que faz uma clara referência a essa fuga, a esse escape pro lado da arte, né? Do lado da arte, desse papel da arte de trazer sentido às coisas. Ele é um artista que infelizmente ainda não foi reconhecido, né? E além dessa busca neste lugar na sociedade, essa ascendência, né, no meio social, esse desejo de ser visto, de ter algo para ser lembrado depois da sua partida, a gente tem também muito um desejo pela aceitação do outro, que foi algo que eu não pude deixar de notar em todos os personagens. O Patrick, ele tem uma carência muito grande pelo amigo, e ele quer ser aceito pelo amigo. E quando ele descobre que as pessoas na cidade estão achando ele uma pessoa chata, difícil de estar perto, isso começa a entristecê-lo também, porque ele não quer ser uma pessoa chata. Então ele tenta encontrar uma outra pessoa que talvez seja mais chata que ele, uma pessoa mais difícil de estar junto, que ele considera que é o Dominic, para que ele não tenha esse status de pessoa mais repugnante do vilarejo. E por falar em Dominic, ele também busca essa aceitação. Ele tenta encontrar amigos e também tenta encontrar um amor de alguma mulher que acaba não sendo correspondido em nenhum momento. Ele alimenta sentimentos pela Siobhan, que é a irmã do Patrick, mas ela logo corta as asinhas dele e diz que o que eles poderiam ter não vai rolar porque ela não sente o mesmo por ele. Além disso, eu achava que a Siobhan era a única personagem que não estava em busca de uma aceitação ali. Mas eu percebi que em certo momento ela tá assim, tentando encontrar seu lugar na sociedade, tentando ser aceita pelos outros, porque em determinado momento o pai do Dominic diz que as pessoas na cidade não gostam dela, porque ela é uma mulher esquisita que só fica lendo. E rapidamente ela se vira pra ele, indignada com a fala do policial. Inclusive a Siobhan é a única personagem na história que não se entrega às futilidades, às brigas, às fofocas das outras pessoas no vilarejo, porque ela tem uma atenção muito voltada para a arte também, da mesma forma que o Colm. Ela lê bastante, ela estuda muito, ela encontra prazer na literatura e, inclusive, ela recebe um convite para ir para outro lugar, se aprofundar no que ela gosta. E ela vai, porque ela quer sair daquele meio louco, essas brigas banais, e ela quer também encontrar seu lugar na sociedade, né? Ela quer ser útil de alguma maneira, ela quer ter uma profissão, ela quer exercer um ofício. Então ela sai daquela ilha, ela embarca no barquinho e vai embora também atrás de seus sonhos. Essa personagem parece que é a única que consegue manter a sua mente lúcida no meio de tantas loucuras, no meio de tanta monotonia. Ela tenta costurar, né, apaziguar esses ânimos entre esses dois ex-amigos. E ela parece conseguir manter a sua cabeça lúcida, longe dessas maluquices, através da leitura, né? Através também desse contato, né? A gente falou aqui um pouco da arte, o papel da arte na construção filosófica do personagem Colm, mas ela também, irmã do Patrick, ela tem esse radar na vida dela, que é a leitura, que é o conhecimento. Mas como ele disse, nem mesmo ela fica imune às coisas tão pequenas, tão banais do ser humano, né? As armadilhas banais do ser humano, que é o ego, por exemplo, né? De saber que não está sendo amada, não está sendo
correspondida. Falando um pouco do Dominic também, que é defendido brilhantemente pelo Barry Keoghan, que também está concorrendo a ator coadjuvante, melhor ator coadjuvante no Oscar, inclusive acho que tem a minha torcida. Eu li algum comentário, né, aqui pelo YouTube dizendo uma coisa muito interessante, que os personagens estão tão imersos em seus conflitos fúteis, ridículos, sem sentido, que ninguém consegue perceber, né, olhar para a única pessoa, o único personagem que realmente está tendo problemas reais, que é o Dominic, né? Ele tem uma relação muito difícil com o pai que é aí da guarda policial da cidade, então representa também essa truculência, talvez faz aí até um paralelo também com a guerra, né? Mas é essa autoridade na cidade, uma opressão e que tem um relacionamento tão difícil ali, né, dentro de casa com esse filho. Os personagens, então, são muito bem defendidos, muito bem delineados, assim, deliciosamente. Eu fiquei muito encantado com as atuações desse filme. O Colin me surpreendeu muito, porque pelas obras que eu assistia dele, ele era sempre o bonitão, sériozão, assim, ó, nos filmes, tipo em Animais Fantásticos, misteriosão. E aqui ele entregou um personagem totalmente diferente, uma pessoa doce, ingênua, que tá ali só em busca de ser amado pelo seu melhor amigo. E eu não pude deixar de notar que o personagem do Dominic tem ali umas pitadas de Leonardo DiCaprio em Gilbert Grape, quando ele atuou com Johnny Depp, interpretando o Arnie, que era um personagem também super ingênuo, que só queria ser amado pelo outro, e eu achei isso fantástico. Eu acho que o Barry tem tudo pra brilhar em Hollywood. Ele já entregou um ótimo personagem pra gente na Marvel, e eu espero que ele continue entregando em vários filmes, que ele continue voltando para as indicações ao Oscar, porque ele é um ator que tem tudo pra brilhar em Hollywood. Deu pra perceber que o Martin bebeu de algumas referências quando ele estava desenvolvendo esse filme. Dando agora aqui um pequeno spoiler, o Colm diz pro Patrick que toda vez que ele for aborrecido, ele vai cortar um de seus dedos e vai mandar pro Patrick para que ele tenha noção do mal que ele está causando pro ex-amigo dele. Isso acabou me lembrando um pouco a história de Van Gogh, que cortou a orelha e entregou para uma pessoa. Essa história aí clássica que a gente tem no mundo da arte, de um artista que não era reconhecido em vida e que só teve suas obras valorizadas depois de morto, que eu acabei sentindo isso também um pouco no Colm, que ele não é valorizado em vida, mas quem sabe depois que ele morrer, né, já que é isso também que ele tá buscando, é ter um legado, ter o que mostrar para os outros, que durante o filme ele cita alguns artistas que depois de mortos deixaram um puta legado para o mundo da arte. Outra referência que eu consegui perceber ali foi de Macbeth, porque temos uma senhorinha que fica vagando pelo vilarejo, falando com as pessoas e que está prevendo a morte dos outros. Isso me lembrou as bruxas de Macbeth e também acabou me lembrando as moiras da mitologia grega. As moiras que tecem o fio da vida, que controlam o destino de cada pessoa e que também cortam esse fio quando o indivíduo tá para morrer, né? E essa senhorinha, ela é uma Banshee, pode ser considerada uma Banshee, que é um ser mitológico da mitologia celta, que anuncia a morte, ela prevê a morte. Outra viagem também que eu tive enquanto preparava aqui esse roteiro para esse vídeo é que os animaizinhos que acompanham os nossos protagonistas aí nessa saga revelam um pouco do caráter desses personagens também. O grande parceiro do Colm é um cachorrinho. E a grande parceira do Patrick é uma jumenta, uma jumentinha, uma mini jumentinha, eles chamam no filme. E eu fiquei viajando um pouco, né? Que o cachorro tem é atribuída essa característica de ser o grande amigo do homem, o fiel escudeiro, né? Que tem essa lealdade, essa fidelidade, características que a gente encontra no Patrick, né? Na amizade sem questionamento, na amizade tão dedicada, né? E essa dependência emocional até que o Patrick tem pelo Colm. E do outro lado a gente tem a jumentinha, né? O jumento tem também é atribuída essa característica, né? De aguentar muita carga, de ter uma força um tanto bruta, mas de ser um animal que às vezes empaca num ponto e não quer sair. E características que a gente vê tão claramente no Colm. Então parece que há uma referência cruzada aí também desses animais. Não sei se é uma viagem minha, mas eu consegui enxergar também
um pouco desses personagens desenhados aí também nesses animaizinhos. É viagem sua não, é minha também, consegui enxergar isso. Essa foi a nossa análise de Os Banshees de Inisherin. Mais conhecido como Ed Sheeran. Filmaço, que tá aí na luta pra conseguir os seus prêmios no Oscar de 2023. E até este momento um dos meus favoritos pra ganhar melhor filme. Muito, muito, muito. E você, assistiu? Comenta aqui pra gente o que você achou desse filme. Ou se você não assistiu e viu aqui a nossa crítica, ficou com vontade de assistir? Algum desses temas te pegou aí no fundinho do seu coração? Então coloca aí na sua lista de filmes pra você assistir, porque a cerimônia do Oscar vem aí e a gente vai estar lá na torcida pra ver se esse filmaço emplaca alguma coisa. A gente só não vai estar na torcida, como estaremos lá apresentando. Nossos nomes saíram na lista de apresentadores, a gente vai estar lá, ó. The Oscar goes to... The Banshees of Inisherin! Então é isso, galera. Deixa o like aqui se vocês gostaram. E se vocês não gostaram, também deixa o like aqui, porque isso ajuda a gente. Se inscreve no canal, é só clicar no botão. Aperta o sininho também para não perder nenhuma notificação deste canal maravilhoso, cheio de fundamentação teórica, um conteúdo assim, ó, riquíssimo. Referência. Perfeição. É negócio de Van Gogh. É muito estudo aqui, ó. É negócio de Macbeth, é negócio de Van Gogh. E se você não fizer nada disso, não curtir, não comentar, não compartilhar, cuidado, pois os Banshees do Brasil podem chegar até você e te anunciar grandes mortes que poderão acontecer na sua vida. Que horror. Então a gente fica por aqui e você encontra a gente na próxima crítica especializada do próximo filme. Beijão! Falou!